Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esaías Navi, Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. Estamos aqui com dois debatedores, Hércules Mendes e Marconi Farias. Uma boa noite a vocês, tudo bom? Boa noite, beleza? Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Você que está assistindo essa live, deixe seu like, deixe... Tá vendo um barulhinho aí? Acho que Marconi. Eu vou te mutar. Pode deixar que eu te muto aqui na hora que você for falar o tiro, tá? Beleza. Boa noite a todos e me perdoe o atraso aí, tivemos problemas técnicos, mas vamos fazer um debate aqui hoje sobre a questão da consciência da alma após a morte, ok? Esse vai ser o debate. Então, boa noite, Atafona, boa noite, Marquinhos, boa noite, Leonardo. Então, pessoal, não vou demorar muito, porque hoje a live vai ser curta, serão 2 perguntas apenas de cada um, ok? Eu vou colocar no cronômetro aqui, mas antes eu vou ter que... Peraí, deixa eu posicionar. Peraí. Tá aqui o cronômetro. Eu vou dar 2 minutos para cada, primeiramente, fazer uma apresentação, ok? Como o Marconi é o desafiante, ele vai ser o primeiro. E será 3 minutos de pergunta para cada um, 5 minutos de resposta, depois 3 minutos de réplica e 3 minutos de tréplica. Sendo que serão 2 perguntas para cada um. Então, o debate pretende durar aí 1h30. Vamos ver. Vamos lá. Primeiramente... Calma aí. Marconi, uma boa noite. Deixa eu desmontar você. Boa. Peraí. Boa noite, Marconi. Você tem 2 minutos para se apresentar. Pode começar. Então, boa noite. Eu pretendo aqui, nesse curto tempo, explanarmos aqui 2 passagens e, ao mesmo tempo que nós defendemos a consciência da alma fora do corpo, ou seja, após a morte do corpo físico, nós defendemos a ortodoxia da igreja por mais de 2000 anos, que defende essa verdade. Então, estou aqui, me apresento como especialista em crítica textual e gramática do Novo Testamento grego, embora seja a minha primeira vez aqui em uma live no YouTube, e a gente vai trabalhar aí nessa questão, dentro desse quesito, sobre a consciência da alma, ou seja, após a morte do corpo físico, nós acreditamos, embasados principalmente no Novo Testamento, que a nossa alma ou nosso espírito são sinônimos de uma mesma realidade, a priori, que após a morte, imediatamente, a nossa alma, o nosso espírito, ele ou irá para o Hades ou para o paraíso, conforme o Novo Testamento deixa muito claro. Certo? É isso aí. Só isso? É. O que aconteceu aqui? Acho que o cronômetro eu botei errado aqui, foi mal. Que é 2 minutos de apresentação, né? Isso. Eu botei errado o cronômetro, me perdoem. Então, seria 3 minutos a pergunta. Beleza, agora, não, deixa eu colocar o Hércules aqui. Agora é a vez dele, depois você vai fazer a pergunta, ok? Sim. Peraí. Ok. Só um minuto aqui. Pode começar. Olá, boa noite a todos. É um privilégio estar aqui no canal. Meu nome é Hércules Mendes, Pernambuco. Eu sou paraibano, mas moro em Pernambuco. Pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou defender a inconsciência do homem na morte, sabendo que, historicamente, essa concepção de imortalidade da alma é herança, no caso dos judeus, dos ensinos platônicos, do contato com o ensino de Platão, filosofia platônica, né, pelo helenismo ali, o contato dos judeus com os gregos. A mesma coisa aconteceu com a igreja cristã após a morte dos apóstolos. Deixa eu citar aqui, ver se dá tempo aqui, alguns trabalhos acadêmicos
acadêmicos, que diz assim, ó: a imortalidade do homem é um dos credos fundamentais da religião filosófica do platonismo, que foi, em parte, adotada pela Igreja cristã. Werner Jäger, As Ideias Gregas da Imortalidade, Revisão Teológica, volume 2, número 3. E a Enciclopédia Bíblica Internacional diz assim: sempre fomos influenciados, de certa forma, pelas ideias gregas platônicas de que o corpo morre, mas a alma é imortal. Tais ideias são completamente contrárias à consciência israelita e não há relato disso no Antigo Testamento. É o volume 2, página 802. E o Dicionário Teológico Evangélico diz assim: especulação sobre a alma na igreja subapostólica foi fortemente influenciada pela filosofia grega. Pode-se ver isso na aceitação da origem da doutrina platônica da pré-existência da alma. Dicionário Teológico Evangélico, título Alma, página 1037. Então é isso que eu vou defender. Beleza, você vai ter tempo aí para... Vai ter tempo para explanar melhor essa questão. Ok? Espera aí. Então, vamos passar aqui. Eu vou dar 3 minutos. Espera aí. Isaías? Oi? Só uma dúvida. A minha pergunta ela é econômica e objetiva. No caso, esse tempo que eu não terei, pode ser Tá, calma aí. Se você não precisar usar os 3 minutos, não tem problema. É só para seguir a regra. Se você parar, eu encerro e passo para ele. Mas você pode usar. Eu quero saber se Calma aí, deixa eu... o tempo que eu teria pode ser adicionado na minha resposta. Como é que é? Se esse tempo que eu vou economizar na minha pergunta, eu posso adicionar na resposta ou não? Não. Você tem 3 minutos para perguntar e ele tem 5 minutos para responder. Se você usar menos de 3, 1 minuto só, aí você perdeu. Você entregou, entendeu? Beleza. Só isso, é porque minha pergunta é objetiva, tá bom. Vai lá, pode começar. Bom, querido Hércules, a primeira pergunta que eu faço é: de acordo com Lucas 23, 42 e 43, vocês conhecem muito bem o texto. Pergunta: Jesus cumpriu a promessa àquele ex-ladrão da cruz no mesmo dia ou não? Essa é a pergunta. Você entendeu, Hércules? Entendi. Então tá, vou passar para você. Então vou encerrar aqui o tempo dele, que ele não usou, e vamos... você tem... Deixa eu ajustar aqui, demora um pouquinho. Deixa eu posicionar. 5 minutos para responder, pode ir. Ok. A pergunta é: qual foi a promessa que Jesus fez àquele homem, né, que pediu que ele o lembrasse quando viesse no seu reino? Que a expressão grega, ela é melhor traduzida quando viesse do que quando entrasse. Eu não tenho tempo para discorrer sobre essa possibilidade exegética e grega. Mas a questão de Jesus ter dito ao ladrão, existem versões que não colocam Jesus ter dito: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas em verdade te digo hoje. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas versões que eu vou mencionar aqui. A Trinitariana, editada de 1883 em Londres, que diz assim: na verdade te digo hoje que serás comigo no paraíso. Eu não vou repetir aqui as expressões para ganhar tempo. Tem em inglês aqui, a Emphasized New Testament, de Joseph B. Rotterdam, Londres, 1903, também diz a mesma coisa. The New Testament, de George M. Lanza, a Concordant Version, manuscrito curetoriano, versão siríaca, e a Bíblia Tebe, que é a tradução ecumênica do Brasil. Ela colocou aqui o texto da seguinte forma: Jesus lhes respondeu: em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso.
Uma tradução para português, uma palavra entre duas vírgulas, ela está explicando o termo anterior e não subsequente, né? Vírgula, parêntese ou travessão. O termo ali é um termo explicativo. Então, essa versão aqui, alguns dizem que a tradução ficou ambígua, mas para um bom português, em verdade, eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, isso aqui já denota que existe essa possibilidade gramatical, ok? Segundo, Jesus, quando morreu, ele não foi para o paraíso, ele foi para o Hades. Em Atos, capítulo 2, né, a Bíblia diz aqui que Pedro, discorrendo sobre a messianidade de Cristo, que Jesus era o Messias, eles citam a promessa em uma profecia do Salmo, lá 16:10, né? Não deixarás a minha alma no Sheol, lá no hebraico, né? Feche no Sheol, nem que teu santo veja corrupção. E aí Pedro diz assim, olha, não está falando de Davi, apesar que Davi falou isso, ele estava falando como profeta de outro, de Jesus, que a sua alma, psique, ou psirre, como alguns chamam, não foi deixada no Hades, né? E Jesus passou 3 dias e 3 noites, como ele falou, lá é o tempo inclusivo, né? Essa questão de 3 dias e 3 noites, mas Jesus não foi para paraíso, ele foi para o Hades. A alma dele foi para o Hades, é o que o texto diz. Se a gente pegar a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, o texto está assim, pois não permitirás que a minha alma seja retida no inferno, nem que o santo veja corrupção. E aí Pedro, ele coloca, diz da seguinte forma, irmãos, referindo-se à ressurreição de Cristo, quem nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Veja que o paralelismo, inclusive hebraico, de alma e corpo, ou outras versões falam carne, a sua carne não experimentou corrupção, né? A Nova Versão Internacional coloca, não me deixarás na sepultura, não me deixarás a mim na sepultura. Então Jesus não foi para o céu, né? Ele foi para a sepultura, né? Ele disse, não subi ao Pai, mas agora eu vou subir. Ele disse, diga a meus irmãos, eu subo para meu Pai, né? E supro o vosso Deus, o meu Deus. Então, assim, não há nenhum elemento de que esse homem tenha ido com Jesus fora do corpo para um paraíso, um suposto paraíso, né? Porque a recompensa dos salvos, como diz Lucas 14:14, é só na ressurreição. Não existe recompensa na morte. A morte é chamada de inimiga na Bíblia, ela não é amiga, né? Ela é uma consequência do pecado. O homem só terá a vida e a recompensa pela ressurreição dos mortos. Beleza, deixa eu posicionar aqui. Agora o Marconi vai ter 3 minutos. 3 minutos para fazer sua réplica. Você vai comentar a resposta do Hércules e vai dizer aí que o seu contraponto. Espera aí, deixa eu iniciar aqui o tempo. Vai. Bom, então vamos trabalhar aqui gramaticalmente o texto. O Hércules fala que existe uma vírgula entre os dois verbos, né? O verbo alilego e o verbo quise. O texto em grego diz: Kailege Yesu minesfiti mu hoteltes, eistem basilei Yesu kaipenautu, amen soile sembromete mu resentu paradeisu. E dizia Jesus: lembra-te. Primeiro ponto, vamos analisar aqui. O verbo, lembra-te, é um imperativo aoristo e que é um constativo. Isso exprime, esse verbo, dentro da estrutura sintática do grego, exprime a ideia de prioridade. Então, é como se o ladrão da cruz estivesse pedindo: Senhor, faça do meu pedido a tua prioridade. Lembra-te, urgência, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí nós temos o advérbio condicional, portanto, e aí a resposta de Jesus é: Cai Penaltu disse a ele: em verdade eu te digo, amém soilego, hoje, semerometem crescentu para 10, hoje comigo estarás no paraíso. Bem, a expressão aqui, a partícula asseverativa amém, amém, amém lego, ou amém imon,
Em verdade, digo a vós, amen lego imon, amen lego soi, ela aparece 76 vezes no Novo Testamento. E nenhuma das ocorrências Jesus adiciona, acrescenta um advérbio de tempo presente estático, no caso, semeron. Outra, o advérbio temporal presente estático, semeron, ele ocorre 41 vezes no Novo Testamento, irmãos. Em nenhuma das ocasiões assevera ou endossa apenas a temporalidade da fala de Cristo, e sim a consumação daquilo que ele traz como discurso. Ou seja, o ladrão não ansiava por um tempo vindouro para que ele entrasse no paraíso, e sim por urgência. E aí Jesus disse, hoje comigo estarás no paraíso. A vírgula, na verdade, quem entende gramática, de morfologia e sintática do Novo Testamento grego, essa vírgula, na verdade, é uma forçação de barra a partir de traduções que não são críveis, que não são triviais dentro do meio acadêmico, e a gente sabe que, dentro da estrutura sintática do texto, se cumpriu naquele exato dia. Aliás, todos os pais da igreja até o quarto século interpretavam também da mesma forma o texto aqui. No mesmo dia, ele se encontrou com Cristo no paraíso. E a pergunta é, em que condição ele estava? Ora, ele estava em espírito, porque ambos, tanto Jesus quanto o ex-ladrão, faleceram naquele mesmo dia. Então, hoje, se consuma no mesmo dia, naquele dia específico, onde ele entrou com o ex-ladrão no paraíso. Portanto, a estrutura do texto não permite adicionar vírgula nenhuma ao texto. Por quê? Porque dentro da estrutura sintática, amen solé ocorre 75 vezes e o advérbio de tempo presente, semeron, 41 vezes no Novo Testamento, e em nenhuma das ocasiões aponta para um cumprimento vindouro. Todas acontecem no presente. Ok. Agora o Hércules tem 3 minutos para fazer uma tréplica, ok? Então vai lá, tá 3 minutos. Certo. Vai. Veja só, o argumento que Pedro usa para provar que Cristo é o Messias, ali em Atos capítulo 2, seria inócuo, seria inválido, se ele acreditasse na imortalidade da alma, se isso existisse. Porque ele disse, Davi não subiu ao céu. Subiu ou não subiu? E não está falando de corpo, inclusive está falando de alma, porque Davi cita no Salmo 16:10, porque não permitirás que minha alma fique no Sheol, nem que o teu santo veja corrupção. E aí Pedro usa o argumento, Pedro diz assim, ele está falando de Cristo, porque Davi, ele está lá na sepultura, sua sepultura está hoje até lá. Quando ele fala sua sepultura, está falando, é claro, onde Davi está sepultado. Davi não subiu ao céu. Então, é um argumento estranho ser usado para Cristo quando o próprio Davi em alma está ao céu, porque está falando aí quando Jesus estava morto. Se o argumento é que Davi não subiu ao céu, mas Davi morto subiu ao céu, então o argumento de Pedro ele é frágil, ele é quebrado, porque a alma de Davi estaria no céu quando Pedro falou isso. Pedro está falando do Cristo, né, do Cristo que está morto, né, e ressuscitou. Né, e o texto que prova isso, ele usa o Salmo 10. Então, é falando de ressurreição, porque Cristo, ele ficou na sepultura. Como diz a 1 Coríntios 15, verso 3 ali, né, que Paulo cita as Escrituras, que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Né? Jesus, em João capítulo 10, ele diz assim, olha, eu dou a minha vida, e é psirrê, alma. Ninguém a tira de mim, eu dou espontaneamente. Tenho poder para dar e reassumir. Então, se vai falar de alma de Jesus, essa alma ficou na sepultura, ficou no Hades, né? Como está no livro de Salmo. Então, não há nenhuma... o texto aí ele é dedutivo. A gramática pode estar muito bonita e tal, mas é um texto dedutivo. Quanto às expressões, eu te digo hoje, existem outras expressões várias que meu tempo aqui não permite, né? Existe no Novo Testamento, no livro de Atos, o tempo não vai dar mais, e também no Antigo Testamento, várias expressões, né, que são usadas. E para quem quer saber mais, basta ler ali a tese do Dr. Rodrigo Silva sobre esse assunto, né, fora os textos de outras versões bíblicas que eu mencionei aqui, demonstrando que Jesus não subiu ao céu, não foi para o Pai, ele não mentiu para Maria, né, e essa é a resposta que eu tenho para dar. Ok, agora vamos para
primeira pergunta do Hércules. Você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, Hércules. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Muito bem, a discussão sobre imortalidade da alma ou a natureza humana, o que acontece com o ser humano quando morre, ele é um embate milenar. A própria Igreja Católica teve, durante o seu período ali da Idade Média, muitos embates, inclusive o próprio Papa, né? Se a gente fosse discorrer isso aqui, quem estuda história sabe disso, né? O embate era grande sobre essa questão. Agora, o apóstolo Paulo, ele, em 1 Tessalonicenses 4,13, ele desejou e disse aos crentes que eles não deviam ser ignorantes com respeito aos que dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, vocês devem saber o que acontece com os mortos. Né? 1 Tessalonicenses 4,13. Aí ele dá uma explicação usando o exemplo de Cristo, porque se Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará em sua companhia os que dormem. E ao falar o porquê os irmãos não deviam ficar tristes como os demais, ele menciona a volta de Cristo, que trará a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e o reencontro desses com Cristo. Aí ele diz, e assim, é um advérbio de modo, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim, pela ressurreição dos mortos, é que os mortos estarão com Cristo junto com os vivos. E aí Paulo, no verso 18, diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Minha pergunta é a seguinte, que palavras devem ser ditas aos enlutados que perdem seus entes queridos? Que palavra o irmão Marconi usa para uma pessoa, né, que da sua igreja, ou mesmo de outra denominação, que acredita na imortalidade da alma? Quais são as palavras que devem ser ditas? Porque Paulo diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu faço essa pergunta porque eu já fui para velório, onde as palavras de consolo é que os irmãos não fiquem tristes, porque a alma do irmão fulano de tal já está na glória, está no paraíso, mas não parece ser essas as palavras que devem ser ditas. Então, minha pergunta, à luz desse texto, né, os irmãos estariam em ignorância ainda a respeito desse assunto? Né? Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, o pronome demonstrativo. Que palavras são estas que devem ser ditas? Essa é a pergunta que eu tenho para o irmão Marconi. Que palavras devem ser ditas aos enlutados quando eles perdem os entes queridos? Seria certo dizer que a alma está no céu à luz desse texto aqui? É essa. Beleza. Deixa eu aqui posicionar. Calma aí. Vai ter 5 minutos para a resposta. Vou soltar. 5 minutos. Marconi, vai. Bom, você pergunta quais seriam as palavras corretas, então, para se usar em relação àqueles que estão em luto, porque Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, dentro dessa perícope, de versos 16 a 18, dentro do contexto que trata da ressurreição, para encontrarmos com Cristo, os que estiverem dormindo, estes encontrarão com Cristo após a ressurreição, e os que estiverem vivos para a vida do Senhor, esses serão arrebatados a encontrar com o Senhor. Ora, a perspectiva de Paulo ali, bem como acontece em 1 Coríntios 15, ela é a perspectiva física da ressurreição. Em momento nenhum nós também negamos. É muito típico, quando nós entramos nesse tipo de debate, as pessoas que são mortalistas, elas usarem esse tipo de enredo para falar, ora, vocês negam a ressurreição, porque a esperança de Paulo, a esperança dos apóstolos é uma ressurreição. E está certo, está no Novo Testamento isso, é uma das 3 doutrinas mais essenciais e substanciais da fé cristã, desde os primórdios. Nós não negamos. Agora, usar a expectativa da ressurreição para negar que imediatamente após a morte o homem se encontrará, seja com Cristo no paraíso, ou seja no local de tormento, não resolve a questão. Por isso que o texto de Lucas que eu utilizei é uma promessa de Cristo. Em todas as ocorrências, ela ocorre naquele mesmo dia. Hoje, Semeron, presente estático. Sempre. Aliás, nós temos, na verdade, amen soi lego Semeron, uma vez no Novo Testamento. E sabe onde é que está? Em Marcos capítulo 14, onde Jesus disse para Pedro, em verdade, te digo que hoje, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negará. Eu pergunto, hoje, foi para o futuro ali? Não, óbvio que não. Portanto, respondendo de forma objetiva a pergunta do querido Hércules,
a ressurreição, a promessa da ressurreição, ela não invalida a expectativa que a igreja deve ter a partir da esperança apostólica a respeito da consciência da alma após a morte do corpo. E disso dá certeza a própria expectativa de Paulo, ou seja, o mesmo que escreve 1 Tessalonicenses, também escreveu Filipenses 1, 20 a 23. E o que nós podemos ler em Filipenses 1, de 20 a 23? Nós podemos ler o seguinte: o apóstolo Paulo desejando literalmente a morte para estar com o Senhor. E todos os verbos ali são presentes. Vamos para o texto aqui. Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo e para mim o morrer é lucro. Ele via a morte como lucro. Por quê? Ele diz: se eu viver na carne e der fruto da minha obra, eu não sei o que escolherei. Aí nós temos: e sou pressionado pelos dois lados. Por quê? Quais são os dois lados? Viver e morrer, do verso 21. Tendo desejo, aqui nós temos epifímia, erron reis, analos, sum cristoinai, pologar, malão, creison. O texto é claro: sou pressionado pelos dois lados e tenho desejo de partir. A palavra grega que o verbo análise é morrer, é partir, deixar a vida, para junto com Cristo estar. Olha, para junto com Cristo estar. Ele tinha desejo para junto com Cristo estar. E ele afirma no final: pologar, malão, creison, pois isso é muito mais melhor. Aqui nós temos dois adjetivos de extensão que qualificam ainda mais a expectativa do apóstolo. Muito mais melhor. Como é que alguém pode achar muito mais melhor? Morrer e passar séculos no plural até que Cristo volte, ainda assim o indivíduo saber disso e achar muito mais melhor deixar a vida e estar com o Senhor, conforme aqui temos o verbo presente, estar junto com o Senhor, uma preposição indicativa subordinativa. Como é que alguém pode achar bem melhor? Paulo sabia. As pessoas dirão: não, mas o homem, quando morre, ele entra num estado de consciência e o tempo para ele não funciona como para nós. Ora, Efésios 2,7, Paulo vai usar a expressão ali para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, para exemplo daqueles que estão de crer. Ou seja, as abundantes riquezas da graça de Deus, Paulo diz que depois da morte dele, continuariam a se propagar, a serem reveladas na humanidade por largos e largos anos, ou seja, por séculos. Ali nós temos aionos, ou seja, por vários e vários séculos ainda. Paulo tinha o conceito claro de que depois da morte dele, iria demorar para a volta de Cristo, isso é claro. Então, quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, lembre-se que a perspectiva de Paulo ali é a ressurreição. Portanto, consolar uns aos outros é que um dia nós teremos corpos glorificados, corpos incorruptíveis, conforme 1 Coríntios 15, 56, mas antes disso nós já podemos ter a certeza de que aquele que morreu em Cristo, dormiu em Cristo, porque a morte, de forma eufêmica, ela é transmitida como um sono, a morte do corpo, da matéria, mas nós podemos ter uma certeza de que aquele que morreu em Cristo, aquele que morreu na fé, estará no paraíso. Aliás, em 2 Coríntios 5 também, Paulo demonstra a mesma esperança. Pedro também, não vai dar tempo aqui, 2 Pedro 1, 14, Pedro vai usar a mesma expressão: deixar o corpo para habitar com o Senhor. Essa era a expectativa dos apóstolos. Ok. Só um minuto aqui. O Hércules tem 3 minutos para a sua réplica, para comentar aí a resposta do Marconi, ok? Pode ir lá. Tá mutado. Vai. Tá. Peraí. Os irmãos... Oi, certo, vamos lá. Tava mutado. Calma aí. Vai. Ok. Muito bem, irmão Marconi. Veja só, Paulo disse que não quer que os irmãos sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E a explicação que ele dá, para que não fiquem tristes como os demais, ele não fala nada de alma no céu. Isso seria um consolo muito grande. Isso a inspiração não pontua, né? Quanto ao texto de Filipenses, né, partir está com Cristo, no próprio verso 20 desse capítulo 1, Paulo diz assim no final: como sempre também será agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É no corpo, ok? No capítulo 3 do próprio Filipenses, ao discorrer Paulo sobre a perda de tudo por causa de Cristo, né, ele quer conhecer a Jesus, ele perdeu muita coisa, né, ele diz, perdeu tudo por causa do conhecimento da sublimidade de Cristo. Ele diz assim: para conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento,
conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é o que Paulo está lutando, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Assim como em Hebreus fala daquelas pessoas que perderam tudo, né, e até morreram, perderam a própria vida para alcançar uma ressurreição superior. Então, é a ressurreição. Partir é morrer, sim. Partir é morrer. Mas estar com Cristo só pela ressurreição. O próprio texto de 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17 diz: e assim estaremos, o verbo estar é o mesmo em mim, e assim estaremos, assim, pela ressurreição, para sempre com o Senhor. O próprio Paulo, na carta a Timóteo, sua última carta, ele diz: olha, o tempo de minha partida, ou seja, da minha morte, é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto Senhor, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Paulo esperava estar com Cristo pela ressurreição. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, ele diz assim, verso 1, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, é pela vinda de Jesus. E no livro de João, capítulo 14, Jesus disse aos discípulos: não fiquem tristes, né? Eu vou preparar lugar, eu vou voltar, e quando voltar, eu levarei vocês, não é pela morte, mas é pela vinda, para que onde eu estou, olha o verbo estar de novo, estejais vós também. Estar é sempre na ressurreição, é assim que estaremos com o Senhor. Essa é a verdade bíblica, e por isso, a gente, quando for dar uma palestra, né, num culto fúnebre, vamos usar as palavras de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ok. Deixa eu ajustar aqui. Marconi agora tem 3 minutos para fazer a tréplica. Bom, então vamos lá. Mais uma vez, a perspectiva de Paulo, ao falar do encontro com o Senhor, em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios 15, que são todos os textos clássicos já, que servem de proposição para os defensores da mortalidade da alma, todos eles falam da ressurreição, nós não negamos. Agora, a questão é, Paulo tinha expectativa de morrer e estar com Cristo? Isso é claro no texto. Aliás, não era só Paulo. O apóstolo Pedro também tem a mesma expectativa. Olha o que nós podemos encontrar na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. E sabendo que é iminente o abandono do meu corpo. Sabe qual é o verbo grego aqui? Apófisis. Apófisis é um verbo que só aparece uma única vez no Novo Testamento e significa removido, afastado, para longe. Então, numa tradução sintática literal a partir do dialeto grego, ficaria: e sabendo que é iminente o afastamento, a remoção do meu tabernáculo. O tabernáculo, dentro do contexto aqui, é o próprio corpo de Pedro. É iminente o afastamento, a remoção do meu tabernáculo. Pode ser traduzido também como deixar ir, deixar algo de lado. O verbo apófisis. O verbo não, o substantivo. Ou seja, o afastamento, a remoção do corpo, de acordo com Pedro, o texto prossegue. Como também o nosso Senhor Jesus Cristo revelou a mim, e me esforçarei também, sempre, para ter lembrança dessas coisas depois da minha morte. Ou seja, o apóstolo Pedro considera a morte como uma remoção, como algo que é afastado, algo que é deixado de lado. Aí eu pergunto, o que é deixado de lado aqui na perigo? O corpo ou algo? Se algo é deixado de lado, irmãos, é porque algo reside dentro do tabernáculo. Não faz sentido ele falar da morte e falar que algo está sendo afastado, algo está sendo removido do seu corpo. Então, dentro da estrutura sintática, morfológica, lexical do texto, não há outra conclusão. Em relação à ressurreição, como eu já falei, o texto lá de 1 Tessalonicenses, ele não anula em nada a certeza que nós temos de uma ida para o paraíso no mesmo dia após a morte, conforme Lucas capítulo 23, verso 43, e conforme Lucas 16, 19 a 31, ali a passagem ali da parábola, com muitos enredos históricos ali. Infelizmente o tempo não vai permitir que a gente trabalhe gramaticalmente o texto, mas a expectativa de Paulo, irmãos, como Filipenses, como em 2 Coríntios 5, versículos de 5 a 8, e como o texto aqui de 2 Pedro 1, 13 e 14, a expectativa dos apóstolos era partir dessa vida para se encontrar com Cristo. E diria, mais, vou além. Na verdade, a expectativa de Policarpo, que foi aluno do apóstolo João, a expectativa de Clemente de Roma, que foi aluno do apóstolo Paulo, a expectativa de Inácio de Antioquia, que foi aluno do apóstolo João,
A igreja sempre defendeu essa verdade ortodoxa, essa doutrina ortodoxa em 2000 anos de história. Ou seja, e nós não estamos falando do período pós-Constantino, onde a igreja havia se corrompido, é anterior a Constantino. Portanto, não devemos desprezar os pais da igreja. Beleza, agora você tem... Marconi, você tem 3 minutos para fazer sua segunda pergunta. Tá? Beleza? Espera aí, deixa eu... Vai lá. Bom, o texto preferido, o texto predileto dos mortalistas, a gente sabe, é Gênesis 2:7. Ali diz que Deus soprou o Nishma, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Partindo dessa preposição, o homem é a própria alma vivente, como eles alegam. Eu quero, na medida que o tempo permite, que você, Hércules, possa trazer, então, adicionar qualquer sinônimo o termo hebraico aos dois substantivos, Rua e Nefesh. Você pode adicionar qualquer sinônimo, ou seja, eu espero de você uma tradução a partir daquilo que você acredita, né? A definição dos dois substantivos, Rua e Nefesh. Em Atos, capítulo 20, versículo 9 a 10, eu quero que você explique ali o que seria aquela psirrê que sobrevive à morte do corpo. O texto de Atos, então, permita-me ler aqui, Atos, capítulo 20, versículo 9 e 10. Sentando-se certo jovem por nome Eutico na janela e dominado por um sono profundo enquanto Paulo falava, e vencido pelo sono caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Necros, ele foi levantado literalmente morto. Aí o verso 10 diz, e lançou-se sobre ele abraçando, e Paulo lançando-se sobre ele abraçando, disse, não os perturbeis, pois a psirrê dele está nele. A psirrê, eu pergunto, a partir do conceito de que o homem é a própria alma, quem que permanece aqui após a morte do corpo? É a vida? Primeira pergunta. Então, eu quero que você traduza para mim psirrê aqui. O que seria psirrê? Mateus 10, versículo 28, não poderia deixar de citar, Jesus disse, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a psirrê. Tem mais antes aquele que pode fazer crescer na direita, tanto o corpo quanto a alma. O que seria psirrê? Como você traduz ali? A partir do conceito de que o homem é a própria alma vivente, ou seja, a junção de matéria e fôlego de vida compõe a própria existência do ser vivente. A partir desse conceito, traduz para mim ali psirrê, para a gente ver se é assim, de fato. E também, em Hebreus 12, versículo 9, o texto de Hebreus fala, se tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nos admoestar como bem nos parecia, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Tu próprio tom pneumaton, cai zosame. Ou seja, traduz aqui para mim, o que seria pneumatos aqui, espírito, que tem por Pai Deus? Quem são esses espíritos aqui, que tem por Pai Deus? Então, recapitulando, como você traduz psirrê em Atos 20, versículo 9 e 10, como você traduz psirrê ali em Mateus 10, 28, e como você traduz aqui pneumaton, a partir do texto de Hebreus 12, versículo 9. Levando em conta, ressalva aqui, levando em conta que, para vocês, dentro do contexto hebraico, ignorando o próprio campo semântico da palavra, pneuma seria rua e psirrê seria a equivalente de nefesh no hebraico. Ou seja, rua, vento, sopro, inspiração, e rua, alma, vida, aliás. Vamos lá, entendeu a pergunta, Hércules? Espera aí, deixa eu... Eu estou com dificuldade do áudio, mas eu entendi alguma coisa aí. Os versículos, mais ou menos, é Mateus 20, 28, não é isso, Marconi? 10, 28, 27. É porque... Atos 20, 10. Mateus 10, 28, como você traduz psirrê ali? E Hebreus 12, 9, como você traduz aqui pneumaton? Aqui. Entendeu? Você pode passar o áudio que ele falou. Realmente, o áudio dele, para mim, desde o começo, não estou conseguindo... Seu áudio está meio esquisito. Mas não é Atos 20, é aquele texto de Atos 20, eu sei. É isso, eu quero saber mais ou menos. É esse... Se ele falar, eu não vou entender. Oi? Deu para escutar? Deu para ele entender as perguntas? Sim, mais ou menos. É que seu áudio está meio esquisito, cara, mas... Pera. Eu posso só recapitular de forma bem objetiva? Vai, pode. Recapitula aí. Pode recapitular. Bom, objetivo. Qual a passagem? Isso. Como você traduz, Hércules? Em Mateus 10, 28, psirrê ali,
uma vez que o homem é a própria alma vivente. Como você traduz em Atos 20, versículo 9 e 10, psirre ali? E como você traduz aqui em Hebreus 12, 9, pneuma? Então, ele falou, não sei se você entendeu, Hércules, é Mateus 20, 28, psirre, como você traduz 10, 28, Mateus 10, 28. 10, 28, Atos 20 também, 20, qual versículo? Atos 20, versículo 9 e 10. 9 e 10, psirre, Uau. e pneuma em Hebreus 12, versículo 9. Como ele 12, traduziria ali? 9. Pneuma. São 3 passagens. Seu nome é Marconi ou Marcos? Marconi Farias. Tem um rapaz, o João, o senhor está te chamando de Marcos aqui direto. É Marconi o nome dele. Marconi. Pode ir? Calma aí. Espera aí. Hebreus quanto? Hebreus 12, versículo 9. 11, 9? 12, versículo 9. 12, versículo 9. 12, 9. Ok. Vamos lá. Peraí, vamos lá. Calma aí. Certo. Deixa eu botar o tempo direitinho para você salvar. Tá, 5 minutos para a resposta. Vai lá, pode ir. Ok. O termo alma lá em Atos dos Apóstolos é vida, porque alma é vida. O que acontece? O rapaz morreu, Paulo o abraçou e disse, não tenham medo, porque a vida nele está. A tradução não é minha, viu? É da Nova Versão Internacional. Não foi eu que fiz essa versão, ela também não é dos mortalistas, não é dos adventistas, nem é do Testemunho de Jeová, viu? Então, é a tradução da Bíblia, é uma tradução bíblica, é uma possibilidade bíblica. A vida nele está. Mesmo a palavra alma não tem problema nenhum, né? É vida. Inclusive, a palavra latina anima, né, é vida. É vida, ok? A questão é que o conceito de alma da Bíblia não pode ser o conceito grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas a mentalidade das palavras é hebraica. Tanto é que a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, de Nefesh, é psirre, né, que é traduzido. Né? Então, você não pode pegar todos os conceitos de alma, assim como não pode pegar, por exemplo, todos os conceitos de Hades, porque se você ver a definição de Hades em todos os seus nuances, diz que é um deus de submundo, onde tem um cachorro de 3 cabeças lá, etc. No Hades é onde tem a punição e também tem a recompensa, que tem os campos elíseos, é tudo dentro do Hades. Mas não é essa a concepção bíblica. A Bíblia, o Novo Testamento, que é escrito em grego, ele edita os conceitos para que a pessoa possa entender que o conceito ele traz à luz do Antigo Testamento hebraico, e é claro que há conceitos neológicos novos do termo, mas nunca o conceito imortal. Então, o que Paulo faz é abraçar e dizer a vida nele está. É uma tradução possível, uma tradução da Bíblia. Mesmo que fosse a palavra alma, não tem problema nenhum. A alma é vida. A alma, né, segundo o livro de Levítico, está no sangue. Né, capítulo 17, verso 11. Por isso a proibição de comer sangue, porque é como se estivesse comendo a própria vida. Mas não é que um ser espiritual esteja dentro do sangue. Né? É o próprio sangue, né? Porque o sangue é a vida. Ok? Não tem a ver, então, nada com um ser etéreo de forma alguma. Né? Porque a Bíblia diz que os mortos não sabem nada. E isso é bíblico, isso é revelação do Senhor, não sabem e nem tem recompensa e nem sentem. O texto de Eclesiastes é claro, mas o tempo não vai dar para eu trabalhar esse texto. Então vamos para outra passagem, de Mateus 10, 28. Né? O grande teólogo, esqueci o nome dele agora, o Oscar Cullmann, ele diz, olha, se Jesus disse que a alma, está aqui, eu vou ler literalmente, ouvimos na declaração de Jesus em Mateus 10, 28, que a alma pode ser morta. A alma não é imortal. Né? Então, ele cita isso aqui, tem a referência aqui, mas o tempo não dá para citar. Né? O que Jesus está dizendo em Mateus 10, 28, né, é que não está dizendo que a alma é imortal, está dizendo que não devemos temer aqueles que não podem matar.
mas não está dizendo que é imortal. Porque, pelo contrário, ele diz que há um que pode matar. E vai fazer isso no Guiena. O texto, inclusive, acaba com a possibilidade de a alma ir para o Hades. Porque Jesus diz que a alma é destruída, morta, porque o texto são palavras paralelas, próprias até do paralelismo hebraico, né? Não tem mais os que não podem, mas Deus pode. E ele vai fazer isso, né? Lá no Guiena. Ele vai destruir corpo e alma. Então, seja o que for, alma é algo destrutível e que será destruída, né? O termo para matar ali, destruir, é o mesmo que foi usado quando Herodes tentou matar Jesus. Ele tentou, a Bíblia diz, procurou a alma do menino para matar. É o mesmo verbo, né, Polome? Esse verbo é usado, então, que Jesus, a alma de Jesus podia ser morta, ou seja, a pessoa de Jesus, né? Mateus 10, no verso seguinte aqui, deixa eu abrir aqui, no próprio versículo, não sei se dá tanto tempo aqui ainda, vamos lá, tem que ser nas carreiras do tempo, né? No próprio capítulo 10, o Jesus, ele diz assim, ó, no verso 39, quem acha a sua vida, perde-la-á, mas quem perde a sua vida, por minha causa, achará. A palavra é psirê. Então, quem perde a psirê, por causa de Jesus, acha, né? Acha. Por isso ele diz, não tenham medo os que podem matar, não tenham medo. Jesus está falando para os discípulos, porque ele vai ressuscitar. Quem crê nele, mesmo que morra, viverá, mas é só quem crê nele. O outro verso fica para depois. Na tréplica dá para você falar sobre outro verso. Deixa eu dar 3 minutos aqui pro Marconi fazer a sua réplica. Peraí. Vai lá, Marconi. Deixa eu desmutar você. Vai lá, 3 minutos para sua réplica, comentar a resposta do Hércules. Então, Isaías, meu áudio tá bom agora? Tá dando para escutar certo? Tá um pouco chiado, mas dá para ouvir, vai. Na próxima vez você bota um fone aí. Certo. Então, vamos lá. São 3 perguntas numa só. Eu pedi para ele traduzir para mim, uma vez que ele crê que o homem é a própria alma vivente, ou seja, na morte acaba tudo. Para eles, a morte é simplesmente o estado de inconsciência total. Mas não é isso que Jesus está falando em Mateus 10, 28. Ele diz, não tem mais os que matam, soma-te o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui a ação do verbo recai sobre o substantivo alma e não sobre o corpo. O corpo é morto, o homem pode matar o corpo, mas ele não pode matar a psique. Traduzindo aqui dentro do que acredita o nosso amado amigo Hércules, seria, dentro do conceito dele de Nefesh, seria assim, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a vida. Ora, mas matando o corpo não se perde a vida junto? O oxigênio não acaba e o homem não falece junto? O texto de Atos vai nessa mesma proposta. Em Atos 20, versículo 9 e 10, ali diz que Eutico, aquele jovem que ouviu um extenso discurso de Paulo, adormecido, caiu de uma janela do 3º andar, no cenáculo, e foi levantado morto. Ali nós temos o substantivo necros. Ele estava morto. Só que aí o texto diz que Paulo, descendo, se inclinou sobre ele e disse, não vos perturbeis, porque a alma dele nele está. Se eu traduzir ali como vida, irmãos, o texto gramaticalmente, sintaticamente, fica medonho, perde todo o seu sentido lógico, racional. Imagine Paulo dizendo, não tem mais, porque ele está morto, mas a vida dele nele está. Ora, mas o conceito que eles defendem não é que o homem é a própria alma vivente, ou seja, que o homem é o próprio ser vivente, morrendo o ser humano, morrem todas as coisas com ele. Como é que Paulo pode afirmar aqui que a alma do indivíduo ainda está viva no corpo dele, se a alma é o próprio corpo? Não faz sentido. Aliás, fica um texto totalmente desconexo, ilógico, irracional, trivial. E lá, a outra pergunta era para traduzir para nós pneumaton, ali que vem de pneuma, né? Que é espíritos. Ali só tem 2 soluções de ele resolver. Afirmar que ali são espíritos ministradores, ou seja, os anjos de Hebreus 1,14, ou admitir, o que ele não irá admitir, por conta da posição ideológica dele, admitir que ali espíritos são realmente espíritos dos justos aperfeiçoados. Porque atende-se que no contexto imediato, e é uma regra hermenêutica, analisar o texto pelo contexto imediato, depois irmos para o contexto acumulativo, o texto de Hebreus vai falar que aqueles espíritos que têm por pai Deus, eles estão na Nova Jerusalém. E eles são descritos na perícope de Hebreus 12, 23, como
espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas tem que chegar ao Monte Santo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a reunião festiva, a reunião dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É o mesmo espírito ali de Hebreus 12, 9. Beleza. Espera aí. Hércules, você tem agora 3 minutos para fazer a tréplica aí. E depois ir para a última pergunta. Vai. Espera aí. Mais uma vez você está mutado. Deixa eu iniciar seu tempo de novo. Vai. Olha só, se o texto de Atos, como diz o Marconi, quer dizer que o rapaz ainda estava morto e a alma estava nele, então ele não estava morto. Porque quando Paulo abraça o rapaz, não tenham medo, porque a alma nele está. Se ele está morto, como é que a alma está nele? Porque pelos mortalistas, quando a pessoa está morta, a alma não está mais na pessoa. Então, se é esse o argumento para a imortalidade da alma nesse texto, então a alma está morta também, né? O que eu entendo do texto é que houve uma ressurreição e a vida estava ali, do mesmo modo que aos textos lá da ressurreição da viúva, dos filhos da viúva de Naim ali, de profeta Isaías e também de profeta Eliseu, né? Que eu pensei até que seriam textos utilizados aí, mas não foi, né? O termo pneuma em o Novo Testamento tem uma larga e amplo conceito. Às vezes, espírito pode significar um pensamento, a consciência. Paulo diz aos coríntios: irmãos, eu não estou aí com vocês presente, né, pessoa, mas em espírito já sentenciei que irmão falando de tal, lá 1 Coríntios capítulo 5. Espírito é a mentalidade. João, em Apocalipse 1, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele não fez uma viagem astral. Espírito pode ser anjos bons, como está em Hebreus 1,14. Espírito pode ser anjos maus, né? Espírito pode ser a terceira pessoa da divindade, para os que creem na Trindade, não é? Então, assim, Deus é espírito, inclusive, né? Então, quando a Bíblia jamais comenta ou faz uma alusão que espíritos sejam pessoas desencarnadas. Esse texto de Hebreus são textos dedutivos, mas não são textos dentro de uma exegese de que ali sejam seres desencarnados, né? Porque Deus é o Pai dos espíritos, né? Espíritos aperfeiçoados. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos, aos Tessalonicenses 5, verso 23, né, que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do Senhor Jesus, né? Então, existe essa concepção de partes compostas no homem, né, mas não denotam que essas partes elas são conscientes. Aliás, eu queria saber do imortalista, em outra ocasião, quem é que vai para o céu? É a alma ou é o espírito? São sinônimos, são termos diferentes, porque Jesus entregou o espírito, Estevão, tal, mas aí é a alma, né? O espírito vai para Deus que o deu e tal, como é que fica? É alma ou espírito? Eu queria saber, entender dos imortalistas como é que fica essa questão. Mas a Bíblia trabalha as palavras, mas jamais dizem que elas significam pessoas que saem do corpo. Beleza, Marconi, já aproveitando aqui, deixa eu botar mais. Calma aí. 3 minutos. Você tem 3 minutos aí para fazer a segunda e última pergunta, para depois a gente encerrar o debate e talvez a gente tenha um tempo para responder algumas perguntas do chat. Se der. Vamos lá. Pode fazer sua pergunta. Minha pergunta, né? Ok. Muito Sim. bem. A pergunta é o seguinte, Marconi. Ao discorrer sobre a importância da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trabalha criando uma hipótese, na qual ele diz que se os mortos não ressuscitam, aí ele fala que Cristo não ressuscitou e tal, aí ele diz assim, e mais, se os mortos não ressuscitam, e mais, os que dormiram em Cristo estão perdidos, nova versão internacional, ou pereceram, como diz a revista atualizada. A palavra é apoletai, perdidos, é o verbo, do mesmo verbo, apólome, usado em João 3,16, aqueles que dormiram em Cristo estarão perdidos. A mesma usada em Mateus 10, 28, em que Cristo
né? Deus é aquele que é capaz de destruir a alma, Apólome. Então, sabendo, segundo a Bíblia, que o Senhor Jesus nos ressuscitará, esse é um texto íntegro da Bíblia, abre aspas, 2 Coríntios 4:14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Pela ressurreição é que estaremos com Cristo e se encontraremos com os irmãos falecidos. E a pergunta é, se a alma dos que dormiram em Cristo vão para o céu após a morte destes, como entender que, se não houvesse ressurreição, esses estariam perdidos? Essa perdição aí é perdição de perdição mesmo, é do ímpio. É uma palavra usada para o ímpio, em Mateus 10:28 e usada em João 3:16. Então, como entender? O ladrão da cruz, por exemplo, Paulo, quando escreveu, supostamente a alma do ladrão estava no céu. Ele não foi para o paraíso, o ladrão? Foi. Ok. Aí Paulo escreve, os que dormiram, o verbo está no passado, né, no perfeito ali, no pretérito, os que dormiram estão perdidos, ou o ladrão da cruz está perdido. Como? O ladrão foi para o paraíso e agora, se não há ressurreição dos mortos, aquele ladrão está perdido? E outros santos que foram já para o céu? Como é que se explica esse texto? Né? A pergunta é, se não houvesse ressurreição, se não houvesse, porque Paulo coloca como uma possibilidade, os crentes que já estão no céu estariam perdidos? Como entender essa condição sine qua non do apóstolo Paulo, dando a importância à ressurreição como algo que ele disse que estava buscando de todo jeito alcançar, porque era isso a grande esperança do cristão, como ele fala lá em Atos, né, tendo esperança que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Queria que o irmão trabalhasse esse entendimento do apóstolo Paulo aí, como é que o irmão entende isso? Beleza, Marconi, você entendeu a pergunta do... Deixa eu tirar aqui. Você entendeu a pergunta do Hércules? Entendi. Beleza, deixa eu posicionar aqui para fazer você começar a sua resposta. 5 minutos. Tá, pode ir lá. Bom, não podendo, então, responder de forma objetiva todas as passagens que eu coloquei, porque fica totalmente desconexo ali, dentro das 3 perícopes que eu apresentei, Sirê, Psirê e Pneuma, nos 3 textos, ele recorre de novo ao argumento da ressurreição. E ele vai usar o texto em 1 Coríntios 15, que ele alega aí que, por causa desse texto, as almas dos justos não podem estar no paraíso. Porque Paulo vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. A minha resposta, eu já pergunto, aonde é que nós podemos traduzir perdido aqui, se a conjugação verbal é apólonto, que aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, e em todas as 3 ocorrências, significa literalmente destruir. Destruir. A 1 Coríntios 10, versículo 10, certo? Ali o texto é destruir. Judas capítulo 1, versículo 11, destruir. E também aqui em 1 Coríntios 15, 18. Apólonto não é apólimo. Apólime vem da mesma raiz. Apólonto é um outro verbo, ou seja, a sua morfologia verbal deve ser levada em conta, só aparece 3 vezes no Novo Testamento e se refere a destruir. Portanto, o que Paulo está dizendo é, se não há ressurreição, de fato o nosso corpo vai continuar destruído, porque ele está falando da perspectiva da ressurreição. Se não há ressurreição, todo o contexto fala da ressurreição, e não de uma expectativa de encontrar com Cristo após a morte. As passagens que diz respeito a isso estão em outras perícopes que eu já apresentei, 2 Pedro 1,14, Filipenses 1, 20 a 23, 2 Coríntios 5, de 5 a 8, e outras passagens, Hebreus 12, 23, e por aí vai. Então, aqui a perspectiva do apóstolo é falar acerca da ressurreição, porque em Corinto havia, alguns estavam especulando ali no meio daquela igreja problemática, que era a comunidade de Corinto, que a ressurreição já havia sido feita, e alguns estavam pervertendo a fé da comunidade. E Paulo, abordando dentro do conceito da ressurreição, em cima disso ele diz, ora irmãos, se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Em todo momento ele trata da ressurreição. Agora, se não há ressurreição, os que dormiram mesmo para a morte do corpo, e não da alma e do espírito. Porque, como já vimos, a alma e o espírito permanecem conscientes após a morte. Aqui, da perspectiva do corpo, sim, os que dormirem em Cristo estarão perdidos, ou seja, eles vão permanecer destruídos, porque não terão seus corpos glorificados, seus corpos incorruptíveis, seus corpos imortais. Nesse sentido, sim, o apóstolo fala que os que morreram, se não há ressurreição, os cristãos que morreram,
continuam destruídos. Isso não quer dizer, em momento nenhum, que eles não estejam usufruindo, eles não estejam tendo alguma prerrogativa já no momento presente, porque Filipenses 1:23 é claro. O mesmo apóstolo que disse isso é o mesmo apóstolo que disse: eu tenho ardente desejo de morrer para junto com Cristo estar, porque isso é muito mais melhor. Muito mais melhor porque se ele sabia que após a morte dele, iria demorar séculos dos séculos até Cristo voltar. Não faz sentido. Então, se usarmos aqui a retórica filosófica, que é muito subjetiva à crença dos mortalistas, não faz sentido, porque se não há ressurreição, quem morreu, Paulo está dizendo aqui que está perdido. Primeiro, já corrigi, perdido aqui não é o verbo correto, Apolo é destruído. Então, eles argumentam, ora, não faz sentido, é irracional Paulo falar que quem morreu, se não tem ressurreição, está perdido. Eu retorno a partir de uma retórica que nada resolve a gramática dos textos que eu expus, eu devolvo a mesma retórica. Qual sentido faz, irmãos, em Paulo falar que tinha desejo de morrer e estar com Cristo? Ele sabia que demoraria séculos dos séculos dos séculos até Cristo voltar. E ele ainda vai usar ali 2 adjetivos, né? Isso é muito mais melhor. Ou seja, como é que alguém pode também desejar e considerar muito mais melhor morrer e entrar no estado de inconsciência sem recompensa alguma, no estado totalmente de inhospitalidade, no estado de inexistência, de inconsciência, de terrível escuridão e inexistência total. Como alguém pode desejar e ainda achar isso bem melhor do que estar vivo no corpo? Então, também não faz sentido se o argumento persiste e endossa essa questão de que a ressurreição ela é necessária porque se não, Paulo vai dizer ali, porque se não há ressurreição, os corpos dos que morreram em Cristo vão permanecer destruídos, vão permanecer no pó da terra. Então, isso não invalida em nada a doutrina que nós acreditamos da consciência da alma sobrevivendo à morte do corpo físico. E, como eu bem vi aqui, que ele não foi objetivo, mas só fazendo uma ressalva, em Atos 10:20, ele disse, o indivíduo estava vivo e ao mesmo tempo, não faz sentido mesmo, se o homem é alma vivente, ali diz que o indivíduo estava morto, mas a alma dele estava, e não a vida, porque a vida acaba na morte, segundo o que vocês pressupõem. O que estava vivo ali era o que permitiu ele continuar vivendo depois. Falar que ela é ressurreição, Hermes, eu espero que você me mostre pelo menos o substantivo anastasios, para a palavra ressurreição ali. Isso é puro deducionismo e pura pressuposição. Beleza. Peraí. Agora o Hércules tem 3 minutos para fazer sua réplica, comentar aí a resposta do Marconi. Vamos lá. Muito bem. O texto é claro. Paulo coloca a ressurreição como a esperança do crente. Por isso que ele fala da ressurreição como esperança. Tem esperança da ressurreição dos vivos e dos mortos. O texto é claro. Ele diz logo depois, no verso 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí, no verso 29, ele cita até um costume, que é um texto que é muito discutido aí, mas não vem ao caso aqui. Aí ele fala, de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente mortos não ressuscitam. Por que se batizam por causa deles? E aí no verso 30 ele diz, e por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Eu protesto, irmãos, verso 31, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo nosso Senhor. Se com homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Ele cita um provérbio lá, inclusive dos irmãos. Então, ora, se os mortos não ressuscitam, mas eu já vou para o céu quando eu morro, por que comamos, bebamos, que amanhã morramos? Seria essa uma frase dita para quem vai para o céu? O carpe diem, né? Vamos aproveitar o momento, carpe diem agora. Né? Paulo está sendo hedonista nessa expressão. Se não tem ressurreição, o que acontece? Não tem juízo punitivo para quem apronta. E não tem recompensa para quem busca Cristo e luta contra as próprias tendências da carne pecaminosa. Se não tem ressurreição, vamos chutar o balde, vamos viver, porque morreu, acabou-se. Comamos, bebamos e amanhã morramos. O texto é claro, é preciso ter ressurreição. Por isso Paulo fala da ressurreição
E, inclusive, aponta a imortalidade que é dada ao homem salvo, porque a imortalidade na Bíblia é só para o salvo, na ressurreição. Ele diz que é necessário, nos versos 52 e 53, na volta de Cristo, inclusive, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E ele fala que esse nosso primeiro corpo é um corpo de alma, né? Quando ele fala lá, o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo homem, espírito vivificante. Ele usa até a expressão para psirrê, para o homem mortal, e para pneuma, para o homem que será imortal, o homem transformado por Cristo. Portanto, a ressurreição é a condição, por isso Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação. É isso. Ok. Então agora eu vou pedir para o Marconi fazer a sua tréplica e depois a gente vai... Eu vou apresentar algo aqui e logo em seguida vamos para as considerações finais. 3 minutos. Vai. Perdão, peraí. Você estava mutado. Vai. Bom, mais uma vez eu vou insistir isso. Não negamos a ressurreição. Em todo momento que eu argumento, ele endossa a ressurreição. Nós estamos de comum acordo nisso. Nós partilhamos da mesma esperança. A promessa é que um dia teremos corpos glorificados, corpos imortais e incorruptíveis, como o texto de 1 Coríntios 15 diz. Isso em nada invalida as inúmeras promessas, as inúmeras passagens dentro do Novo Testamento, de que pessoas, ao morrerem, permanecem conscientes, conforme o texto de Atos 20, versículo 10, conforme Hebreus 12, 23, e ali não são anjos, ali são espíritos de justos aperfeiçoados, que já estão juntamente com a Assembleia dos Primogênitos. E o texto é claro, na Nova Jerusalém, que são sinônimos, na verdade, porque o Novo Testamento vai também trazer a expressão paraíso, que aparece em duas ocorrências, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 2 a 4, e que, mais uma vez, pasmem, Paulo diz que foi arrebatado, do verbo arpaguer, que aparece nas 8 ocorrências do Novo Testamento, e em todas as ocorrências é algo literal, tirado por força, levado, agarrado. Ali ele diz se, que é uma conjunção, uma partícula de possibilidade, é uma conjunção condicional. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse tal homem, se em corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu só sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso. Primeiro ele diz terceiro céu, depois ele descreve esse local como o paraíso. E ele diz foi arrebatado, irmão. Se você me mostrar, Hermes, em alguma ocorrência dentro do Novo Testamento onde arpaguei arrebatado não é literal, não é alguém que de fato é puxado de um determinado ambiente para outro, como alguém que é levado, tirado de um certo contexto circunstancial geográfico para outro, até eu passo a deixar de usar pelo menos esse texto aqui de 2 Coríntios. Ora, se nós temos uma partícula, uma conjunção de possibilidade, de condição, o próprio apóstolo está deixando claro que há uma possibilidade de ele ter ido no paraíso em corpo ou fora do corpo. Agora, vocês que têm realmente que lidarem com o texto, vocês que têm realmente que explicarem para nós que ali Paulo não está literalmente afirmando que o seu espírito ou a sua alma, que são sinônimos, você falou naquele momento, que queria saber, eu creio que são sinônimos de uma mesma realidade dentro do Novo Testamento. São termos substantivos intercambiais dentro de todo o Novo Testamento. Essa é a minha crença. Agora, só para esclarecer para todo mundo, eu não sou mortalista. Imortalista, eu não sou. Eu creio que um dia a alma, junto com o corpo, será lançada na guiena e sofrerá a segunda morte. Vai deixar de existir. Jesus é enfático quanto a isso, né? Ele diz, aquele que guardará a minha palavra nunca verá a morte fanatu, a morte física, espiritual. Ou seja, a morte ali é a morte eterna. Eu não creio, de fato, que a alma vai existir eternamente, a não ser a alma dos santos, dos salvos em Cristo Jesus. Ok. Então, agora vamos para o final. Antes de acabar, pessoal, deu 1h10 de debate. Não sei se vocês estão com muita pressa para encerrar. Cabe mais algum minuto? Já está indo embora, mano? Calma aí.
Pode falar. É assim, meu compromisso era agora de 9h40, mas aí 10 minutos ainda dá para que eu possa... Eu vou colocar aqui eu queria fazer uma pergunta para cada um, mas acho que não vai dar tempo, não. Mas antes eu tenho que passar aqui uma mensagem aqui do Atafona. Vou mutar vocês aí para ver se o som dele sai aqui. Vamos ver. Vê se dá para ouvir. Eu gostaria de fazer um convite. Na próxima terça-feira, dia 7... Está muito baixo, não está? Sobre questão de mortalidade da alma referente a uma determinada pessoa. Eu gostaria de lhe convidar para substituir essa live por um debate entre eu e você com base em Mateus 10:28. O que é a alma no texto e como entender o texto? Fazer o seguinte, eu vou botar no meu celular aqui, ver se vocês ouvem. Então, boa noite, aqui é o Atafona. Esse vídeo aqui é para o Marconi. Estou acompanhando o debate, estou observando seus raciocínios e eu gostaria de fazer um convite. Na próxima terça-feira, dia 7, está agendada uma live minha sobre questão de mortalidade da alma referente a uma determinada pessoa. Eu gostaria de lhe convidar para substituir essa live por um debate entre eu e você com base em Mateus 10:28. O que é a alma no texto e como entender o texto? Ele fala de imortalidade da alma ou não? E aí essa live do dia 7, o Isaías poderia transferir para o dia 21. Você aceita o debate comigo? Se aceitar, nós fazemos um grupo de WhatsApp para combinarmos um melhor modelo. Então, ele está sugerindo, não sei se vocês entenderam, no dia 7 de maio, fazer um debate com o Marconi versus Atafona, ou Atafona versus Marconi, sobre Mateus 10:28. Top fazer? A gente faz às 20 horas aqui no canal. Tem uma live já agendada. Espera aí. Pode falar. Tudo bem, Isaías, mas tem que ver só a questão da data, porque agora, depois do dia 7, para mim é meio corrido também. Ele deu a opção do dia 7 ao dia 20, foi isso? Como é que é? Ele deu a opção do dia 7 ao dia 20, foi isso que eu entendi? Não, 7 de maio. Ele está querendo que seja dia 7 de maio. Sim. Por mim, tudo bem. Será que dá para ser? Podemos combinar até para... Deixa eu ver hoje. Podemos 7 combinar de também para maio. depois. Eu posso passar o WhatsApp para ele, mas combinar para depois. 7 de maio vai ser na terça-feira agora. Na próxima terça-feira. Travando aqui. Só um momento. Tá. Vai ser na próxima terça-feira. A gente vai combinar isso no WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai... Mas, pois aí, por mim dá certo. Eu olhei aqui, cai na terça-feira. Por mim dá certo, que é o dia... É porque, assim, nas terças e nas quintas a gente tem um estudo aqui do grego do Novo Testamento e antes do estudo a gente pode fazer... É 1 hora, né? É por aí, 1h30. Coloca 2 horas. Coloca 2 horas, porque vai ser... Aí a gente vai testar esse seu áudio aí, melhorzinho. Você arruma um fone para usar. E tudo bem. Vamos lá, vamos encerrar aqui agora. Eu vou dar 5 minutos pro Hércules fazer suas considerações finais. Espera aí. Dá tempo, Hércules? Espera aí. Dá tempo? Tá, vamos lá. E depois eu vou liberar ele logo, porque eu tenho, né? Por causa do horário. Vai lá, 5 minutinhos, suas considerações finais. Muito bem, agradeço desde já o convite. Nossos pontos de vista a respeito do assunto são diferentes, entre outros tantos, mas eu respeito o irmão, a gente discorda de ideias, mas não faz juízo sobre a fé e o cristianismo de ninguém, inclusive nem de quem não é cristão. Na minha opinião, não faço juízo de valor, porque o julgamento pertence a Deus.
não é? E para mortalistas e imortalistas, o que fica é a passagem de 1 João 1, 5, verso 11 e 12, onde João diz assim, que Deus nos deu a vida, zoe, vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, vida eterna só quem tem Jesus. O homem, ele foi criado, a Bíblia diz, Deus formou o homem do pó da terra. Veja, a formação do homem é pó. Por isso que Deus disse a Adão, após o pecado, tu és pó, e ao pó tornarás. Em outras versões, em pó te tornarás. Tu és pó, tu não és pó e nefesh, e espírito, rua. Não, você é pó e vai se transformar em pó. Né? Por isso, quando o homem morre, o rua volta para Deus. Né? Algumas pessoas usam esse texto para dizer o rua volta para o céu, o espírito. Né? A Bíblia de Jerusalém fala o sopro. Né? Mas é para Deus. Deus, ele está em qualquer lugar. Deus não está só no céu. Então, usar esse texto para dizer que o fôlego vai para o céu, né? Ele volta para Deus. Porque Deus é quem sopra, volta para ele mesmo. É o contrário da formação da vida. Não é? O homem, ele nunca foi criado imortal. Não. O homem, Deus, quando fez o homem, já tinha oxigênio na terra, tinha água para ele beber, tinha fruta para ele comer. Deus criou um sistema digestivo, Deus criou um sistema respiratório, Deus criou necessidade de relacionamento, né? E deu a árvore da vida. Quando o homem peca, o livro de Gênesis capítulo 3, Deus veta o caminho da árvore da vida para que o homem não coma e viva eternamente. Então, a árvore da vida é essa condição da vida eterna para o homem. É uma árvore misteriosa, mas eu não entro no mérito da questão. Por isso, a Bíblia diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E é a mesma árvore, porque o artigo está definido ali, a árvore da vida. Nós vamos comer. Imortalidade sempre será condicionada. Não é? O homem é pó, o homem é mortal. Às vezes a gente quer, cadê um texto prova? Onde diz que a alma é imortal? Realmente não tem, mas tem texto prova que o homem é mortal. Isaías, né, 41:12 diz, quem és tu que temas o homem que é mortal e o filho do homem que não passa de flor de erva? E, ao contrário, 1 Timóteo 6,16 diz que Deus é o único que possui imortalidade. E o capítulo 17 também. Né? Para a nossa alma ser imortal, eu deixo o texto aqui de João, capítulo 12. O mesmo texto que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 10, né? Versos 30 e pouco ali que eu citei aqui. Jesus disse assim, olha, quem ama a sua vida, psirrê, quem ama a sua psirrê, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua psirrê neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Zoe aionios. Nunca existe a psirrê aionios. Não existe. Psirrê é psirrê. E essa psirrê, ela vai ser preservada para a vida eterna. Quem perde essa psirrê, quem perde a vida, no sentido de perder mesmo, de morrer. Né? E Jesus falava isso muito claro porque os primeiros cristãos e ao longo das eras perderam sua vida, sua psirrê por causa do evangelho. Né? Então, assim, acredito que somos mortais. A história mostra isso. Quando eu dava aula de história, né, não era um conceito adventista, mas um conceito de história, né, que a imortalidade da alma chegou aos judeus pelo contato dos helenistas. Tanto é que os judeus palestinos eles eram mortalistas. Né? Existem escritos não bíblicos, né, que mostram que os judeus da Palestina continuaram mortalistas, mas os alexandrinos não. Né? E a enciclopédia judaica deixa isso claro. Ao mesmo tempo, aconteceu com os pais da igreja. Então, agradeço e espero que a gente consiga essa imortalidade quando Jesus voltar, porque ele dará àquele que confia nele. Muito obrigado. Beleza. Vamos lá agora. 5 minutos de... Peraí. 5 minutos para o Marconi. Vai lá, Marconi. Bom, então, quero agradecer aí a oportunidade, Isaías, e quero também desejar a paz de Cristo para o irmão Hércules, né? Como ele falou, temos nossas diferenças teológicas, mas isso não nos afasta daquilo que é essencial. A igreja primitiva também, um exemplo disso, eu tenho especialização em patrística, era as divergências teológicas, mesmo ali no seio da igreja por volta do 3º século. Mas, enfim, como eu vou deixar claro mais uma vez, que eu não sou um imortalista, eu não creio que a alma do ímpio irá sofrer eternamente, eu não creio.
Mas esses textos que o Hércules utilizou, 1 Timóteo 6,16, falando que aquele que tem ele só imortalidade, habita numa luz inacessível, etc, etc. Ainda assim, irmão Hércules, com todo respeito, o texto não resolve nada. Eu não sou um imortalista, mas ainda assim aquele texto não refuta o imortalismo da alma, no caso. Mesmo, só estou dando aqui um acréscimo, porque em Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36 diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar e nem ser dados em casamento, porque não podem mais morrer, pois serão semelhantes aos anjos. Aqui é uma condição, eu pergunto, os anjos, eles morrem? Não. O texto está dizendo que aqueles que forem havidos por dignos de alcançar a ressurreição não podem mais morrer. Aí o próprio Jesus diz que serão semelhantes aos anjos, ou seja, os anjos não morrem. Então você teria um problema para afirmar, a partir de 1 Timóteo 6,16, que Deus tem a imortalidade sozinho, uma vez que o texto está dizendo também que os anjos não morrem. Mas, enfim, eu não sou imortalista. Acredito, como Jesus é específico, que há uma morte eterna, uma aniquilação total para os ímpios. Portanto, como o assunto, o tema era a consciência da alma ou do espírito são sinônimos após a morte, que é o que eu defendo, de fato, isso está claro no Novo Testamento. Não só os apóstolos, irmãos, tinham essa esperança, como também todos os pais da igreja. E, por exemplo, Inácio vai dizer, Inácio, em suas cartas aos esmirniotas, ele vai afirmar que aqueles que negam os gnósticos do período ali do final do primeiro século, que negavam que Cristo veio em carne, ele diz, eles mesmos é que vivem só na aparência, eles mesmos que vão morrer e vão ficar sem corpos, e se assemelharão aos demônios. Inácio, Policarpo, que foi aluno de João, vocês acham que Policarpo aprendeu errado de João, irmãos? Vocês acham? Eu não. Não tem como. Historicamente, claro, até porque os pais da igreja tiveram um importante papel, muito relevante na história, ao preservar os escritos do Novo Testamento, no sentido de reconhecê-los, administrá-los, gerenciá-los, enfim. Policarpo vai dizer que os irmãos Ósimo e Rufo, e Paulo e Pedro morreram e estão no devido lugar que lhes pertence, junto com o Senhor. Clemente diz a mesma coisa. Clemente foi quem? Aluno do apóstolo Paulo, cujo nome estava no livro da vida, Filipenses 4, versículo 2 e 3. É muito difícil acreditar que esses homens da primeira geração pós-apostólica aprenderam errado dos apóstolos. Para mim é inaceitável, uma vez que a nossa própria fé, acima de tudo, não estou querendo usar a patrística para servir como critério para fundamentar nossa fé, mas nós não podemos ignorar a primeira geração dos cristãos que não divergiam em nada dos evangelhos, em nada. Pelo menos não a primeira e a segunda geração ali. E eles eram unânimes em relação a essa verdade. Mas, enfim, os textos são claros. Para mim, o mais claro, o texto mais objetivo é a promessa para o ladrão naquele mesmo dia, uma vez que toda a estrutura gramatical, sintática e morfológica do texto não deixa outra dúvida. Tentar levantar a tese do Rodrigo Silva, que eu conheço, eu já li, diga-se passagem toda, é meramente tomar partido a partir de uma pressuposição acadêmica de alguém. Eu não faço isso porque eu procuro ter a minha própria competência para analisar o texto a partir do idioma grego. Primeiro, os manuscritos em que ele encontra a suposta vírgula para embasar a sua tese é o Códice Vaticano. Irmão, se nós pegarmos, eu vou até postar um artigo recentemente, eu estou para publicar um livro agora em agosto sobre isso, o tanto de vírgulas e pontuações que não são intencionais dos escribas no Códice Vaticano é um absurdo. Você tem a palavra marturicai, que é testemunha, dividido por 2 vírgulas no Códice Vaticano, e nem por isso a tradução das testemunhas de Jeová e dos Adventistas vão colocar marturicai, testemunhar, com 2 vírgulas no meio da frase, né? Filhas, a palavra para correr, filhas, né? Ali também aparece como vírgula. Enfim, são muitos e muitos problemas ali no Códice Vaticano, que tem várias vírgulas, tem várias pontuações. Porém, o Papiro 75, que é muito mais antigo, em pelo menos 125 anos, que vem da mesma transmissão textual que a família de corpo alexandrino, o Papiro 75 não traz livro nenhum. É curioso, né? O Códice mais antigo, para o texto específico de Lucas, não traz. Também, Códice Efraimita, Códice Sinaítico, que é contemporâneo ao Códice Vaticano, Códice Alexandrino, Códice Bizaí e o Códice Washingtoniano também não trazem nenhuma vírgula ali depois de Sêmero. Portanto, hoje comigo estarás no paraíso. Beleza, o Hércules teve que se ausentar devido ao seu compromisso. E terminamos por aqui. Obrigado, Marconi. Foi muito legal esse debate, muito interessante essa discussão. Você que não assistiu a live, pegue lá do começo e assista, deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião, o que você pensa.
E você que deseja debater aí, fazer uma apresentação, que entenda realmente do assunto, do tema, só me procurar no WhatsApp, pega o meu contato com alguém. Oi, fala, Marconi. Teria alguma pergunta do chat? Só uma para nós encerrarmos aí, que eu poderia responder? Alguma pergunta, pessoal? Acho que tinham pessoas querendo fazer pergunta lá no começo, mas aí não dava. Agora já foi. Tudo mas bem. como o Hércules não está presente, é melhor a gente encerrar. E vamos organizar esse próximo debate com a Tafona e ver se vai rolar, tá? Então, vou encerrar aqui. Você me espera que eu vou falar contigo ainda. Não sai da tela, não. Só vou encerrar aqui. Até a próxima. Pessoal, amanhã eu estarei com o Newton Silva reagindo ao Adriano Cruz. Ok? Obrigado a todos. Tchau, beleza. Até a próxima.